Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos de hoje com a leitura do Evangelho. Os bons espíritas. O espiritismo vem compreendido e bem sentido. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto que inteligência simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada. Um dia eu estava aguardando o meu filho sair da escola, dentro do carro, e um morador de rua veio na minha janela e ele me disse assim: "A paz de Jesus esteja com você". E eu fiquei olhando para ele, e ele falou assim: "Sabe o que é? Eu tomo refeição naquela igreja, é uma igreja que fica ali perto do Maca", e ele falou assim: "Lá me ensinaram que assim se saudava na época de Cristo". E eu percebi aquele dia o quanto é bonito, né, a gente saudar o outro como cristão. Então eu saudo esta casa, cada um que aqui se encontra, com a paz de Jesus essa noite. Bem, eu trouxe para conversar com vocês minhas reflexões e minhas dificuldades que me levam a estudar determinados assuntos. E a gente ouve falar tanto que a gente tem que melhorar, que a gente tem que progredir, que a gente tem que evoluir. E eu acho que todos nós hoje queremos isso, né? Mas a gente tem as dificuldades. É a mesma coisa quando a gente vê um bolo lindo, não é verdade? E a gente fala assim: "Nossa, que bolo lindo, que delicioso, como que faz isso?" Aí a pessoa olha pra gente e fala assim: põe farinha, põe açúcar, põe ovo, né? E a gente fala assim: "Mas misturando tudo isso não vai dar esse bolo". E eu acho que nós temos que nos conhecer como espíritos. Porque cada um de nós aqui se olha. Quem se olha no espelho e vê um espírito? Quem no dia a dia, enquanto trabalha, enquanto se relaciona com o próximo, enquanto olha o próximo, vê um espírito nele? Nós não aprendemos ainda isso, porque nós não conhecemos a nossa essência enquanto espírito. E eu ouvia tanto falar, dentro da proposta de evangelização, sempre dizendo assim: os instrumentos do espírito são sentimento, pensamento e vontade, né? E eu ficava pensando assim: mas como tudo isso atua, né? Quem não quer ter bons pensamentos? Quem não quer ter bons sentimentos? Quem não quer ter uma vontade firme, forte num projeto do bem? Mas como ativar tudo isso? Aonde encontra? Onde está a sede de tudo isso? E essas indagações que eu fazia, enquanto eu conhecia a doutrina espírita,
e que me levavam a buscar mais, né? Porque, como diz o texto que foi lido pela casa hoje no Evangelho, a doutrina espírita, ela preza pelo cristianismo redivivo. Então ela busca clareza, né? A gente tem que trazer clareza ao outro. A gente não pode ajudar um ao outro se a gente não falar com clareza, se a gente não usar a verdade. Eurípides tem aquela frase, né, belíssima, que fala: poderoso é o sol da verdade. Ou seja, aquilo que tudo ilumina, né? Aquilo que não tem medo de se mostrar, de se expor. Como são as leis divinas, né? Como foi a passagem de Jesus aqui nesse planeta que nos agasalha. E é por isso que eu trouxe hoje para a gente conversar perispírito. Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, e eu sempre imagino, eu tenho o hábito de imaginar as coisas que eu acho que a gente guarda melhor. Então eu imagino assim, quando eu leio o Evangelho, principalmente as parábolas, eu imagino Jesus andando, Jesus conversando, Jesus estando nos lugares, né, como no óbolo da viúva. Eu imagino que ele estava ali com um grupo, fruto da observação dele mesmo. Então, sempre eu imagino essas coisas. E quando eu leio o Livro dos Espíritos, eu imagino Kardec, com aquela curiosidade que todos nós conhecemos, aquela sede de saber, de clareza que ele tinha, perguntando. Então, ele pergunta na 27, ele fala assim, olha, haveria, sim, 2 elementos gerais no universo, que seria a matéria e o espírito? E eles respondem que sim. E, acima de tudo, Deus. Né? Que, se a gente pensar bem, não é diferente do que a Igreja Católica também fala, Santíssima Trindade. Não é verdade? As verdades, o que é verdade é eterno, né? Deus, o Espírito e a matéria, tudo se baseia aí, né? O princípio material, essa tela nos mostra que a variação da densidade do planeta onde nós reencarnamos. A gente se sente tão melhor que o outro e a gente se esquece que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Se a gente for ver aqui, o nosso planeta Terra está aqui. Olha a escuridão que a gente ainda vive, o quanto nós temos que caminhar, e a gente se acha já sabedor de tanta coisa, tão evoluído, né? Então, essa é a densidade do planeta que a gente vive, né? O fluido cósmico, quanto mais evoluído, ele é mais etéreo, quanto menos evoluído é mais matéria, mais denso. E nós vivemos ainda aqui, mergulhados, né? Mal começando a sair da escuridão, né? Isso é para a gente se situar. Nós sabemos que somos o quê? Nós somos espíritos, né? Espírito, ele tem o quê? A centelha divina, criador, foi criado por Deus. Espírito é o quê? É a luz, né? É a parte mais sutil, mais etérea que nós temos, é o nosso espírito, né? Que foi criado todos iguais, nenhum melhor que o outro, simples e ignorante. Ah, que alegria vendo o Joãozinho aqui. Só vou fazer uma parte. A primeira palestra que eu assisti numa casa espírita foi do Joãozinho. E ele falava dos trabalhadores da última hora. Eu nunca esqueci. Né? Com toda a simplicidade dele, ele me fez voltar para querer ver o que mais eles têm a dizer. Né? E o Joãozinho que abriu a porta. E a minha curiosidade conquistou meu coração. Por isso que é uma alegria te ver aqui, João. Bom, nós todos somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. O espírito é o que existe de mais etéreo, né? Eu vou explicar agora e depois vai ter uma parte que vai mostrar melhor. Nós precisamos fazer, fomos criados, pegando o gancho atrás, fomos todos criados simples e ignorantes, e o que diferencia um do outro, o que diferencia nós do seu Hugo, né? O que diferencia nós do Júpiter, eu do Davi, é o quê? Minhas construções, minhas opções que eu fiz, as vivências que eu tive. E o espírito, para ele progredir, ele precisa disso, né? Porque todos fomos criados semelhantes ao Pai. E aí o que acontece? O espírito, ele é uma centelha divina, ele é luz. Ele não conseguiria
enquanto espírito, vivenciar as coisas necessárias para o seu progresso. Então, o que ele faz? Ele expande, tá? E ele cria o quê? Ele expande, ele pega uma matéria um pouco mais densa e cria uma coisa chamada corpo mental, tá? Então, essa parte verde que nós estamos vendo ali, a primeira, tá vendo? Seria o espírito. Nós vamos ver aqui os 5 corpos que nós temos, tá? Tanto material como espiritual. Começando dali, aquele verde, ó. Aquele verde começa ali no espírito. No espírito, o que nós temos? O inconsciente puro. Sabe as leis divinas? Aquela consciência que nós temos, que a gente traz, a gente pode enganar todo mundo. Mas dentro de nós sabemos certo e errado quando nós fazemos. Nós sabemos a opção certa. Nem sempre passa pelo filtro, nós ativamos o filtro da consciência. Nas opções, nas escolhas que nós vamos fazer. Mas ele existe e está ali, ó. Está no espírito, na centelha divina. Né? Lá também está o nosso inconsciente passado. Sabe a nossa caixa preta? De tudo que nós vivenciamos, também fica armazenado lá. Vocês estão vendo? Ó, inconsciente puro, inconsciente passado. Aí o que acontece? O espírito, para ele poder vivenciar, para ele poder progredir, ele precisa de uma estrutura que não seja luz, pura luz. Então, ele expande, ele busca, capta do fluido cósmico universal matéria, elemento, e forma um novo corpo, que é chamado o corpo mental. Tá? Esse corpo mental é muito importante, porque esse corpo mental vai ser, assim vamos dizer, o primeiro braço do espírito. Seria ali, lá em Açaí eu brinco quando eu falei sobre isso, eu falei assim, gente, lembra do Pink o cérebro? Então seria o cérebro. Né? É ali que está a caixa de comando. Né? Mas quem comanda é o espírito que está ali. Depois nós vamos ter um outro corpo, que é o corpo espiritual, que é o perispírito, que seria essa parte azul. O que acontece? O perispírito, o corpo mental, ele novamente ele se expande e busca no fluido cósmico universal, ele capta energia, né, jamais materializada, né, porque o livro dos Espíritos não nos fala que, na verdade, é matéria, que o perispírito é formado de matéria, né, que para eles já é mais matéria, que para nós ainda é rarefeita. Então, não é nem matéria e nem mais um elemento, vamos dizer, etéreo. Né? Então, aqui seria o perispírito, mas nós vamos falar mais. Aqui, o outro elemento nosso, o outro corpo, seria o duplo etéreo. Quem sabe o que é o duplo etéreo? O que ele tem? O duplo etéreo ele é bem bacana. O duplo etéreo, sabe, se vocês vão daqui a Curitiba, vocês sabem a quilometragem que tem, não é? E vocês sabem o que precisa pôr no tanque. O duplo etéreo é isso daí. Aqui é o nosso tanque energético. Tá? É o nosso tanque de energia para a nossa reencarnação está aqui. Tá? É aqui o nosso tanque de combustível. E, finalmente, aqui a gente tem o corpo físico. Mas vamos voltar lá desde o início. Então, vamos lá na estrutura. Essa parte nós já vimos. Tá? E aqui, essa parte é interessante, porque, assim, toda vez que a gente vê uma palestra, a gente lê um livro que fala da gente modificar, transformar, melhorar, progredir, a gente ouve falar assim, os instrumentos do espírito são o pensamento, o sentimento e a vontade. O pensamento, o sentimento e a vontade, vocês veem onde nasce? Nasce lá no espírito. O pensamento, quando ele chega nessa fase do perispírito, ele vem como inteligência espiritual, ele vem a intuição. A nossa intuição, a fonte dela é o pensamento. E ela fica onde? No nosso perispírito.
Tem gente que tem uns insights bacanas, né, umas intuições boas, que a intuição não deixa de ser um tipo, não deixa de ser não. É interessante a gente falar da intuição. A intuição é um tipo de mediunidade, que é a única mediunidade que é uma construção do espírito. Vocês sabiam disso? As outras mediunidades são instrumento de trabalho. A única que é uma construção, que a partir do momento que o espírito ele adquire essa mediunidade da intuição, ele sempre vai ter. Porque é uma construção do espírito. As outras são instrumento de trabalho. Né? Às vezes a gente vê pessoas com mediunidades fantásticas. Na verdade, não é que são espíritos mais evoluídos. Né? Eles foram dotados, né, dessa qualidade para que eles pudessem trabalhar dentro da proposta reencarnatória deles. Quando passa o pensamento já para o corpo físico, ele se manifesta na forma de pensar, constituindo o quê? Valores. Quando a gente quer mudar os nossos valores, o que a gente tem que ativar? Os nossos pensamentos. Porque é aí que vai trabalhar com o nosso caráter, com os nossos vícios. Aquela retinha que Eurípides fala, porque vocês estão trabalhando a evangelização, né, Patrícia? Que ele fala, a retinha é isso. Né? A gente tem que trabalhar o quê? Se a gente faz curva, a gente vai se desviando. A reta é isso que nos traz, né? O caráter, nos traz as virtudes. E isso é através do pensamento que a gente trabalha. A vontade, quando ela manifesta no perispírito, ela manifesta como reflexão, razão. Né? E quando vem no corpo físico, ela está como agir, né? Como nossos hábitos, as nossas atitudes. Quem tem que mudar hábitos, atitudes, tem que ativar o quê? O mecanismo da vontade, do espírito. Então a gente tem que saber, eu tenho que mudar o quê? Nossa, eu não tenho valores nenhum dentro de mim. Então o que eu tenho que pensar, tenho que começar? Tenho que pensar ativando o meu pensar, modificando minha forma de pensar. Se eu preciso mudar o meu comportamento, eu tenho que ativar a minha vontade. Tá? E o sentimento, ele manifesta no perispírito como emoção, instinto, e já vem trabalhar com a gente no corpo físico como afetividade, como sentir. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Ó. O corpo mental, como eu falei. O espírito ou a alma, a diferença que a gente vê é... Tem doutrinadores que não falam diferença entre alma e espírito, mas assim, o que a gente vê mais habitualmente, a diferença espírito desencarnado, alma, o espírito encarnado. Tá? Por isso que está aqui, espírito ou alma. Ele expande, né, que eu falei para vocês, e forma o quê? O corpo mental, que é um outro corpo que vai revestir esse corpo, esse espírito ou a alma. Ele expande mais um pouquinho, vai formar o quê? O terceiro corpo, o perispírito. Tá? Deixa eu ver se eu voltei aqui. Vamos lá, no perispírito. O corpo mental que eu falei para vocês, que é um envoltório sutil, preside a formação do perispírito. Lembra que ele expande, ele estrutura e ele sustenta? Então é isso que ele fala aqui, ó. Ele expande na estruturação do perispírito e dá sustentação. O corpo mental é uma parte imperecível do perispírito, ou seja, o espírito, desde que ele é criado, tá? Ele vai ter esse corpo mental, ele vai continuar sempre. O perispírito, ele se modifica. Depende, o perispírito ele se modifica o tempo todo. Progredindo, ele se modifica, evoluindo o espírito. Se reencarna em moradas diferentes da casa do pai, ele vai se modificar. Tá? Mas o corpo mental, não. O corpo mental e o espírito, a base são sempre a mesma. Tá? Então, aqui, ó, acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até o nível mais puro. Está dando para entender o que eu estou falando para vocês? Está muito técnico? Se tiver fala, eu vou procurar ser assim, o mais simples que eu puder, tá? Bom, eu vou pular muita coisa, que vou para coisa que interessa mais a gente. Ó, essa é uma outra figura bacana da gente ver. A gente vê ali mostrando, olha, alma,
apontando para aquela segundo círculo. Espírito apontando esse. Então, alma, o espírito encarnado, que vai mostrar essa parte azul, que seria a alma, o espírito encarnado. Aí, esse pontinho preto em volta seria o corpo mental. O vermelho, o perispírito. Esse verde seria o quê? O duplo etéreo, que é onde fica o fluido vital, que seria o nosso combustível energético da vivência, né? Dessa vivência enquanto encarnado. E o corpo físico. O que acontece? Quando a gente desencarna, a gente deixa o quê? A gente vai deixar o corpo físico e vai deixar também o quê? O duplo etéreo. A gente vê em obras que mostram, é bem interessante isso, por exemplo, pessoas que cometem o suicídio, os obsessores, eles disputam esse fluido vital como se fosse ouro. Porque essa é uma energia que dá força. Essa é uma energia que possibilita muito eles. Para eles é tão importante quanto o ouro. Se tem uma matéria que vale bastante no mundo espiritual, é o fluido vital. Quando desencarna, normalmente, é o que eu falei para vocês, vou para Curitiba, eu preciso de tanto de combustível. Vou reencarnar, vou viver 80 anos, eu venho com o meu tanque, aqui no meu duplo etéreo, ele vai vir com um tanque de combustível. Se eu correr feito uma louca, né, eu vou queimar o combustível e vou conseguir chegar, vou ter que parar no meio do caminho que eu tinha planejado. Não vou conseguir chegar até lá com aquilo. Se eu for cuidadosa, dirigir bacana, posso chegar até mais. Vai até me sobrar um pouco de combustível e às vezes eu tenho até uma moratória, né? Uma carência. Agora, também pode acontecer de eu pegar e quebrar o meu carro, não é verdade? Bater, não cuidar dele, dirigir feito uma louca, né? Quando eu bato meu carro, o que acontece? O combustível não vaza? Não se espalha? É isso que acontece. Quando perde a aderência entre o corpo físico e o perispírito, o duplo etéreo, onde está o nosso tanque de combustível, ele se esvai. Então, ele é como se fosse um tanque que vai soltando, liberando aquela energia. E essa energia fica ali. Alguém recolhe combustível quando está vazando, tem muito. Se tem muito também, os obsessores, né, os espíritos mais ligados à matéria, eles vêm e recolhem. Isso é muito importante para eles. Tá? E aí, então, fico sem o corpo físico, quando eu desencarno, e o corpo espiritual, e o duplo etéreo. O resto permanece comigo desencarnado, que é o espírito, o corpo mental e o perispírito. Essa figura mostrando... Deixa eu ver uma coisa. Uma coisa interessante. Esse fluido vital que está no duplo etéreo nosso, o duplo etéreo, ele fica entre o perispírito e o corpo físico. Além dele manter a estrutura da vida orgânica, ligando o perispírito e o corpo físico, vocês já viram aquele desenhinho, quando a pessoa desencarna, ou filme mesmo, e aí o espírito pula em cima do corpo físico, tentando ligar de novo? Por que não liga? O que vocês acham? Por que não liga? Porque o fluido vital já se foi. O fluido vital que gruda, que é o intermediário entre o corpo físico e o perispírito. Por isso que quando ele se esvai, não tem volta. Tá? Lembra bem disso, olha, aqueles desenhinhos que tem, eles pulam, né, em cima do corpo, o espírito pula, né, a gente vê, e aí ele não gruda, ele pula, ele deita em cima, né, tenta se moldar e não consegue mais. Por quê? Já não tem mais fluido vital, né, ele se esvaiu. Então, também fluido vital a gente troca um com o outro. Às vezes a gente não está na presença de uma pessoa e a gente se sente muito mal. Você está trocando com ele. Aquele fluido que você está recebendo dele não está te alimentando, muito pelo contrário, está te contaminando, né? E às vezes você fica com pessoas que você gosta tanto que só de você estar junto, você sai com uma outra disposição. Né? Você fala assim, nossa, parece que eu liguei meu plug aqui. Por quê? Trocou. Às vezes a gente está fraco energeticamente, você está na presença de outro, que ele doa tanto,
fluido vital para você, que você sai com outra disposição, né? Então, isso também se troca. Eu acho que isso nós já falamos, né? Que o duplo etérico, ele reveste o perispírito, é uma extensão dele. Outra coisa interessante, nós vamos falar mais sobre isso, mas mostrando o instrumento da mediunidade, qual que é, gente? Qual corpo que é da mediunidade? É o perispírito. Por isso que a gente tem que conhecer o perispírito. Tudo ocorre ali. Lembra aquilo que tinha do Uri Geller? Tem gente que mexe objeto. Tudo quem consegue isso é através do perispírito. Bom, o corpo físico, o duplo etérico, que é o nosso tanque de combustível, e o perispírito, né, eles se interpenetram dinamicamente. Ou seja, o tempo todo eles estão trocando. Tá? E os espíritos nos distingue pela qualidade energética que nós trazemos e pela densidade. Um com o outro, a gente pode até ter máscara, passar um perfume, se maquiar, se tornar apresentável. Mas, espiritualmente, o que eles veem em nós? A nossa qualidade energética, a densidade da nossa energia. Tá? Então, vamos lá. Por isso que nós vamos falar mais sobre perispírito. O termo perispírito, ele foi usado pela primeira vez por Allan Kardec. Peri quer dizer em torno, né, que vem do grego, e espíritus, alma, que vem do latim. Então seria o envoltório do espírito. O perispírito também tem algumas denominações que a gente vê. Às vezes fala-se corpo bioenergético, corpo bioplasmático, MOB, que é o modelo organizador biológico. André Luiz, nas obras dele, ele fala em psicossoma, que também é o perispírito. E Paulo fala em corpo espiritual. Tudo é perispírito. Tá? O espírito, propriamente dito, é envolvido por uma substância vaporosa, mas ainda bastante grosseira. E isso está na questão 93 do Livro dos Espíritos. E aí eles nos falam que envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Eu imagino sempre, quando eu leio isso, a semente da laranja. Né? A gente vê bem nitidamente aquela clarinha que envolve a semente. Né? A gente vê aquela casquinha que envolve. Aquele é o perisperma. Tá? Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, envolve o nosso espírito. O perispírito, a natureza dele. O perispírito, a matéria dele, a substância dele, a gente diz a matéria para ficar mais fácil, é tirada onde? Do fluido cósmico universal das várias moradas da casa de meu pai. Aonde a gente reencarna. Se reencarna aqui, o nosso fluido cósmico universal para o nosso perispírito é tirado do planeta Terra. Em outro local vai ser tirada daquela atmosfera. Tá? Bom, vamos uma coisa mais interessante, porque tem bastante. Bom, o perispírito, ele é semimaterial e ele depura-se, ilumina ou obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos que nós temos. Qualquer ato ou pensamento repercute e fica gravado em nosso perispírito. Por isso que nos 10 mandamentos, a gente vê que não fala só de fazer, fala também de pensar, né? Quando a gente fala de sentir, falava de cobiçar a mulher do próximo, não falava nem, vamos dizer, de fornicar com a mulher do próximo, né? Dizia não cobiçar, quer dizer não desejar, não querer. Olha o nosso sentir, né? Já falando nisso daí. Por quê? Porque nós também, tudo fica gravado no nosso perispírito. O que sentimos, o que pensamos, nossa conduta, fica tudo ali registrado. Né? Se a gente imaginar o nosso perispírito, ele vai ter a estamparia, a gravura das nossas opções. Né? Deixa eu ver o que... Vou pulando o que a gente... que é muito técnico. Olha, as funções do perispírito. Vamos começar com o instrumental. O perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico.
ele permite, graças ao perispírito, permite a interação do espírito com o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, o mundo espiritual nós percebemos através do quê? Do nosso perispírito, não é pelo nosso sentido físico. Estou ouvindo. Você não está ouvindo com o ouvido, né? Estou ouvindo o meu mentor, estou ouvindo, né? Não é com o ouvido físico. Você está ouvindo com o teu perispírito. Vou fechar o olho que eu não quero nem ver. Tem um espírito aqui, eu não quero nem olhar para ele, eu tenho medo. Pode fechar o olho, porque você vai ver com o teu perispírito. Tá? Vou fechar aqui dentro que ele não vai entrar. Né? Nós vamos ver mais para frente que dentro da organização perispiritual, né, do perispírito, a matéria, conforme a evolução dele, a matéria não é barreira para ele ultrapassar. O que eu falei no início, em virtude da natureza etérea, o espírito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem o intermediário, né, um elemento que o liga à matéria. Da mesma forma, quando revestido do corpo material, os estímulos do corpo físico, captado através dos órgãos sentido corpóreo, só chega às experiências que nós temos enquanto espírito encarnado, com o nosso corpo físico, ela só chega através do nosso espírito em virtude do perispírito. Tá? O perispírito é o transmissor e o receptor da sensação do ser. E aqui tem uma frase que mostra bem isso. Olha, o espírito quer, ele comanda. O perispírito transmite e o corpo físico executa. Tá? Então, o perispírito é apenas um agente de transmissão. O que eu falei que também desempenha um papel essencial na mediunidade, né? Aqui mostra essa figura, uma médium de psicografia. O que ela está? Ela está na postura, né? Para que ela receba a mensagem. Aí o que ela faz? Ela expande o perispírito. A gente sabe que quando a gente está envolvida, parece que a gente incha. O que nós estamos fazendo? Expandindo o nosso perispírito. Expandir o perispírito. Temos aqui o espírito comunicante, que ele também expande o perispírito dele. E forma aqui no meio uma atmosfera fluídica espiritual em comum. Tá? E com isso, o espírito comunicante transmite a sua vontade ao médium. Tudo é transmitido perispírito a perispírito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso prosseguir? Está dando para entender? Também, transmissão de pensamento, né? Também se dá através do perispírito. Não tem aquilo que a gente às vezes pensa em alguém, o telefone toca a pessoa? Como se comunicaram de sentir? Perispírito a perispírito. Tá? A irradiação do pensamento, que eu acabei de falar, né? O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula dela, antes de se irradiar. E não há um segundo no nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Eu falo sempre na nossa casa que a gente tem que pensar muito no que a gente deseja ao outro. E lembrar muito de Santo Agostinho, que dizia assim, se a gente soubesse o quanto fazer bem ao outro faz bem para a gente fazia o bem só por egoísmo. Né? Porque assim, cada vez que eu tenho um pensamento pesado, denso em relação a alguém, esse pensamento, antes dele se irradiar, ele faz o quê? Olha, ele percorre todo o meu organismo, toda a célula do meu organismo. Então eu fico impregnada por ele antes de eu mandar para o outro. Às vezes o outro nem vai receber, porque se ele não quiser, ele não recebe. Ele ativa a vontade dele, não recebe. Mas eu fiquei com aquilo, com aquela carga. Tá? É a mesma coisa de eu pegar e jogar um saco de carvão, eu ergo um saco de carvão e vou jogar. Antes de eu jogar, eu vou ficar toda suja com o pó do carvão. E o outro pode nem receber aquele carvão, ele pode desviar, eu posso não ter força para chegar até lá, mas eu vou ficar toda contaminada com aquela sujeira. Isso são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Antes da gente mandar para o outro, a gente fica toda impregnada com ele. Então, por isso, a gente deve desejar muito bem para os outros. Quando a gente deseja, vibra o bem para o outro, aquilo está irradiando em todos nós, né? Em cada célula nossa.
Também o perispírito, ele tem uma função que chama individualizadora. Ou seja, cada perispírito, ele apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo. O perispírito seria a impressão digital de cada espírito. Não tem um perispírito como o outro. As construções são diferentes. Não fala que não tem uma digital semelhante ao outro. O perispírito também não. A identificação do espírito é o perispírito. Ligar aqui. E essa função, deixa eu voltar aqui. Essa função individualizadora está relacionada à história, às conquistas, às opções, às construções, tá? Quanto mais evoluído é o espírito, mais desmaterializado é o perispírito, né? Ele vai se tornando mais sutil. Quanto mais evoluído, mais sutil ele vai ficando, tá? Aí tem uma obra do André Luiz, eu não lembro qual, que fala assim que de um espírito que me parece que até numa noite de tempestade, vocês lembram dessa passagem? Que ele está andando pela rua, está aquele vento, e eles se recolhem, o grupo do André Luiz, eles se recolhem, me parece que numa casa espírita, me corrigem se eu estiver errado, na lembrança que me veio agora, e eles olham, passando, né, os espíritos, assim, mais ligados a matérias, e assim, eles são tão materializados que se confunde com seres encarnados. De tão materializados que são. Por quê? O perispírito dos espíritos mais inferiores é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Razão por quê? Continuam a crer-se vivos, né? Muitas vezes eles não acreditam que eles desencarnaram porque eles olham e vê. Eles veem mão, vê pé, vê barriga, sente fome, né? Eles se veem exatamente como são, porque eles estão muito ligados ainda à matéria. Tão ligados à matéria, basta lembrar do nosso lar. Lembra a confusão que teve quando aquele governador que assumiu, que proibiu a comilança, né? Que ele falou que tinha que se conter, e eles diziam que não, que eles ainda, né? Mandou até prender, né? A gente vê isso ali no nosso lar. Teve um motim, né? Muitos foram presos, né? Primeira vez que lá falam que se ouve isso. Tá? Também essa função individualizadora também dá visibilidade ao perispírito, dá visibilidade ao espírito, porque o espírito é um ser abstrato, né? E com o perispírito ele se torna visível, tangível, né? E fica personalizado, individualizado e identifica, tá? Isso daqui eu já falei. Outra coisa é a função organizadora do perispírito. O perispírito, ele é o molde do nosso corpo físico. Ou seja, ele que vai determinar as linhas morfológicas e a hereditariedade do corpo físico. A Nívia foi uma vez lá na nossa casa e a Nívia é muito engraçada. Ela já veio aqui, Patrícia? A Nívia, ela é muito engraçada nas coisas que ela fala. E ela falou assim, que o filho dela tem o pé chato. E ela tem o pé chato. E o filho dela disse assim, pô mãe, tanta coisa para você me dar geneticamente, você foi me dar um pé chato? Ela falou assim, não. Você tem pé chato porque a tua herança, enquanto perispiritual, tem dentro da formação dela o pé chato, senão você não teria. Então, a nossa formação física é exatamente dentro daquilo que o nosso perispírito tem. Tá? Vamos ver outra coisa. E aí vamos às propriedades do perispírito. Até que horas, Patrícia? Tá? Eu vou passar rápido, só para não deixar de falar. Ó, a plasticidade. Uma das propriedades é a plasticidade. Isso daí significa o quê? Em decorrência do comando mental, os espíritos podem mudar a forma. A gente vê muito isso, né? Isso depende da evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele pode modificar a sua forma, de acordo com o trabalho que ele vai realizar. Tá? Isso devido à plasticidade da constituição do perispírito. A questão dos ovoides é uma questão bastante... que muito se fala, né? Quando falo dos ovoides, eu lembro sempre daquela obra, O Ícaro Redimido,
que mostra Santos Dumont, né, que é bem interessante isso, e nos mostra bem o que é um exemplo do ovoide. Santos Dumont foi um espírito que ele veio com uma programação para trazer uma certa evolução, não apenas a ele, mas uma evolução maior ao planeta, porque todos nós, quando a gente reencarna, dentro da nossa proposta reencarnatória, a gente traz planejamento, não apenas para a nossa evolução, mas também do meio que a gente vive. Né? A gente traz profissional, a gente traz social, diversas programações. E ele trouxe, além dessas também, um compromisso maior, que seria a questão do avião. Só que a espiritualidade também, eles não confiam só, quando existe uma grande tarefa, apenas uma pessoa. Lembra Kardec, quando ele questiona, assim, que falaram a missão que ele teria, ele disse assim, e se eu não aceitar? Né? Aí, eu vou falar de uma forma bem simples, eles falaram o que para ele? Nós temos um plano B. Né? Então, sempre grandes missões, existe um plano B. Para nós, para a França, o inventor do avião é Santos Dumont, mas para os Estados Unidos, outros países, são aqueles irmãos americanos. Isso daí, apesar da generosidade de Santos Dumont, porque era um espírito generoso, tanto que ele inventou o relógio de pulso e ele não cobrou nada por isso, né? Ele não patenteou, ele entregou para Cartier na época, então era um espírito generoso. Mas ele também tinha orgulho. E isso daí incomodava muito ele, não acharem que só ele, que ele era o pai da aviação, que ele tinha inventado o avião, essa discórdia. Também tinha a questão da utilização do avião, porque quando ele fez a máquina, né, ele imaginou assim, rompendo espaços em menos tempo. Era essa a imaginação que ele tinha. E aí ele estava vendo que estava sendo usado como instrumento de morte, né, em massa. Isso incomodou muito, enfim, ele se suicidou. Quando eles... O espírito, quando ele se suicida, o espírito, quando ele desencarna com raiva, com ódio, ele fica o quê? Aquele pensamento, sabe aquele disco enroscado? Ele fica enroscado naquele pensamento, ele só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo. O pensamento dele fica fragmentado, ele não tem uma linha de pensamento, porque eu estou com raiva da Patrícia hoje. Aí hoje eu estou com uma raiva dela, ela me fez alguma coisa. Amanhã, quando eu penso nela, eu já consigo articular alguma coisa, tipo assim, eu também não estava num bom dia. Aí depois de amanhã eu vou pensar assim, poxa, mas eu também agi dessa forma com ela. Então, eu vou constituindo uma linha de pensamento que eu vou trabalhando com ela, dentro da minha vontade. Né? Mas o espírito... alguns desencarnam e eles ficam, principalmente o suicida, ele fica preso naquela ideia. E ele vai indo, e ele vai perdendo o quê? O perispírito dele vai perdendo a forma. E ele, como ele só pensa naquilo, ele fica o quê? Ele fica uma bolinha com o olho. Ele só fica ali, ó. O perispírito perde a forma que ele tinha, né? E ele fica só o corpo mental e o espírito, praticamente. Aí ele fica só naquilo. E o Santos Dumont, só para concluir, ele estava entrando nesse processo. E aí, devido assim, aos trabalhos que ele já tinha feito, a interferência de tantos, né, os pedidos, e aí eles foram resgatá-lo. E quando foram resgatá-lo, ele estava prestes a entrar. E esse perispírito dele, eles não conseguiam trazê-lo, quebrar esse pensamento dele, que estava só nesses pensamentos, né, dentro disso que eu falei. E eles não conseguiam quebrar. Aí o que eles fizeram? Levaram, tentaram através de passe, tentaram com todas as técnicas ali. Ali um disse assim, ele precisa reencarnar, ele precisa do fluido cósmico universal, ele precisa do choque anímico, ele precisa reencarnar. Né? E foram buscar alguém que tinha uma constituição energética compatível com ele, que ele precisava dessa energia. Aí acharam lá na França uma mulher que ela tinha aquela energia compatível com a dele, só que era uma prostituta e ela veio abortá-lo um pouco mais de 3 meses. Mas isso foi suficiente para quebrar, essa energia que ele recebeu foi suficiente para quebrar essa linha de pensamento dele e ele recuperou, sabe? Ele voltou vamos dizer assim, a ter um pensamento não mais fragmentado, né? A receber até influências.
Vamos ver o que mais podemos fazer. Bom, também outra característica do perispírito é a elasticidade. Isso da gente aumentar o nosso perispírito é muito comum. Na nossa casa, a gente tem uma médium, ela tem uma mediunidade muito bacana. Quem conhece lá, a Nolita. E às vezes a gente pergunta assim, você está percebendo alguma coisa? Ela fala assim, não, eu não estou concentrada. Quer dizer, ela não está expandida, né, o perispírito dela. Porque quando expande, quando a gente está concentrado, tem dois tipos de coisa. A atenção, a gente faz o quê? A gente chama atenção aos nossos órgãos físicos. Quando a gente fala assim, poxa, presta atenção, o que a gente está falando para o outro? Ative seus órgãos físicos, preste atenção. Quando a gente fala em concentração, é aquilo da gente desarmar todos os nossos órgãos físicos e a gente se interiorizar. Né? E quando a gente faz isso, o nosso campo de percepção aumenta. Ele aumenta por quê? Porque nós aumentamos o nosso perispírito, ele se expandiu. Dizem que o Chico ele percebia muita coisa, porque o perispírito, o campo dele energético, a expansão do perispírito dele passava dos 4 metros. Tinha cientistas que mediram. O Bacelli, numa obra, fala sobre isso. Né? E a gente expande um pouquinho, a gente já acha que tem tanta percepção. Né? Por isso que ele tinha tanta percepção. Ele expandiu o perispírito dele, e isso dá uma sensibilidade maior no campo de percepção espiritual. Também a elasticidade permite esse fenômeno de desdobramento, a viagem astral, a doação fluídica na hora do passe. Né? Eurípides, a gente está falando hoje, pode falar mais dele, né, Patrícia? Eurípides, ele tinha essa função dele de expansibilidade muito preeminente. Conta uma história que tinha uma mulher que morava ela, o marido e o filho, e ela estava grávida de novo, lá no sertão de Minas, no início do século, né? E aí diz que o marido tinha ido vender alguma coisa, um gado, alguma coisa, e ela ficou com esse menino de 8 anos. E ela grávida, começou a passar mal, e ela falou assim para o menino, olha, vai lá e chama o professor Eurípides que eu preciso de ajuda, mas vai rápido. E aí o menino foi. Quando o menino chegou lá, Eurípides disse assim para ele, volte que tua mãe está bem. Aí o menino voltou e falou assim, mãe, o professor Eurípides mandou voltar que a senhora está bem. Ela falou assim, menino mentiroso, você ficou desviado no caminho aí, o Eurípides passou por aqui, veio, me viu, tratou, né, teve comigo. Para ela, o menino mentiu, mas por quê? Porque ele usou essa expansibilidade, né, e através do desdobramento ele foi até essa mulher necessitada, que o pensamento dela estava tão fixo, buscando socorro, ajuda dele, que foi até lá, ele veio, né, fez o que tinha que fazer, né, ajudando, e a hora que o menino voltou, ele já estava lá. Né? Também a irradiação, né, que a gente está falando do passe, né? A penetrabilidade, eu já falei, que dependendo da condição mental, o perispírito ele pode atravessar qualquer barreira, e aqui diz, né, é por isso que não há clausura que possa opor a entrada dos espíritos. Também a capacidade absorvente, eu acho que é na obra Sexo e Destino, que mostra uma cena assim, tem um homem numa manhã de domingo, ele está lendo um jornal. 2 espíritos chegam onde ele se encontra e ele tem um bar na sala onde ele está. Parece que é no Rio de Janeiro, até o apartamento dele. E tem um bar e esses espíritos chegam, falam assim um para o outro, que vontade de beber. O outro fala assim, é mesmo, né? Eu também estou. Aí ele pega e fala assim, vamos beber? E o homem está tranquilo lendo o jornal dele. Eles se aproximam dele e começam a transmitir a vontade de beber. Ele começa a sentir o cheiro, ele começa a sentir o gosto, ele começa a sentir a textura da bebida, até que o homem levanta, prepara um copo de uísque, e quando ele toma o primeiro gole, eles falam assim, 1 gole para 3. Né? Os espíritos, devido a essa característica, essa propriedade absorvente, eles assimilam as essências materiais, né? De comida, de bebida, né? De droga, né? Por isso que aonde tem alguém que usa droga, ele tem muito junto com ele. Alguém que tem o vício do álcool, também ele tem uma imensidão junto com ele. Porque eles sabem que ali eles vão satisfazer a vontade dele. Basta transmitir a vontade que ele vai procurar e todos vão se satisfazer.
devido a essa propriedade absorvente. A densidade também é uma coisa bacana. O perispírito, apesar da natureza etérea, ele não deixa de ser matéria. Então, ele pode ser medido, o peso. Tem estudos que dizem que depois que o espírito que desencarna, o corpo pesa 16 gramas a menos. Então, falam que esse seria o peso médio. Mas a densidade, o peso, também depende do grau de evolução, tá? Porque pode pesar menos. Tá? A densidade dita o peso específico e também a sua luminosidade. Tá? Quanto menor a densidade, menor é o peso do perispírito e maior é a luminosidade dela. Ou seja, o espírito mais evoluído, ele vai ter o perispírito vai ter um peso menor e ele também vai ter uma luminosidade maior. Também a luminosidade, que é outra propriedade. Nós já estamos terminando, tá, Patrícia? Então, a luz irradiada por um espírito será tanto mais intensa quanto maior o seu grau evolutivo, tá? Então, quanto mais evoluído o espírito, mais luz ele tem. Tá? E aí, nós chegamos ao final. Esse estudo, essas obras aqui, tratam bem, principalmente essa dos Almínio Zimmermann, se alguém se interessar, essa obra aqui é bem bacana para ver sobre o perispírito. Ela trata assim com bastante clareza, tem bastante figura, sabe, mostrando. Então, é bem interessante, se alguém tiver interesse. Tudo isso para mostrar, para a gente conhecer um pouco mais desse corpo que a gente tem, né, que faz parte do nosso complexo enquanto ser encarnado, que a gente tão pouco percebe e nós não sabemos as sensações que nos vêm. Né? A gente, às vezes, sente uma dor de cabeça, a gente está muito feliz, a gente sente uma dor de cabeça e a gente acha que é um problema físico. Né? A gente se esquece que pode ser uma influência espiritual, né, que a gente está com um companheiro nosso, a Marilda da Casa do Caminho, ela fala uma coisa engraçada, a Marita, ela fala uma coisa engraçada quando ela fala de um obsessor. Ela fala assim, são todos nossos coleguinhas, porque se ele está comigo é que eu tenho vetor de atração, senão ele não estaria. Não adianta falar assim, nossa, esse é um ser inferior que está junto a mim, é um ser trevoso. Né? Nós temos ainda muito das trevas dentro de nós. Quem leu Os Dragões do Vanderlei, eu vi ali que ele vem, né, agora, ele lembra muito isso. Né? Ele fala que nessa fase que nós estamos vivendo, de transição planetária, é uma fase onde as trevas sabem que vão perder. Né? Porque aqueles que não adquiriram ainda o mínimo, as mínimas condições amorosas, não voltarão mais para esse planeta. A única certeza que nós podemos ter nesse momento é que cada um de nós aqui podemos não voltar, que é a nossa última chance, se a gente não aprender a amar. Seres perfeitos não, porque ainda não será um planeta disso. Né? Será um planeta um pouquinho melhor. Mas a gente traz ainda muito dessa influência das trevas, por quê? Porque nós temos ainda isso dentro de nós, ainda é vetor de atração. A gente não alimenta mais, mas ainda trazemos dentro de nós. Ainda não foi extirpado, né, do nosso ser. Tanto que nesses livros também, Os Dragões, ele mostra, não sei se é Os Dragões ou um outro que eu li, os Sete Selos, e eles falam assim, dos seres que estão reencarnando. Nenhum de nós deixou de observar o quanto as crianças que têm reencarnados entre nós são diferentes. Né? O quanto elas têm um senso de certo e errado muito mais aguçado do que nós, do que a nossa geração. Né? Eles têm isso como uma coisa natural. Moralmente são seres mais evoluídos. Por quê? Porque quem não aprendeu o mínimo não volta aqui. Essa casa não é mais assim. Né? Essa casa tem outras regras. Né? As leis divinas estão funcionando de outra forma, a vibração está diferente. E nós não vamos poder voltar. Né? Muitos não vamos conseguir voltar aqui. Tanto que estão reencarnando, só para concluir, a gente vê muito falar em criança cristal, criança índigo. Né? São o quê? São seres, muitas vezes, são até de outros planetas, não que são ETs, não é questão disso. É a constituição energética desse ser que já
evoluiu, que pertence a outro planeta. Só para a gente ter uma ideia, vamos dar um exemplo de um espírito que não precisava mais reencarnar entre nós. Vocês lembram de alguém? Bezerra. Né? Bezerra, quando ele desencarnou, que ele acordou no hospital e ele ouviu aquele murmurinho, e aí ele falou, mas o que é isso? Ele falou assim, vem à janela. E ele viu aquele monte de gente saudando. Ele falou assim, olha, são as pessoas que você auxiliou, né? E elas vieram te saudar. E aí a pessoa que estava com ele disse, olha, você não precisa mais reencarnar, né? Você pode seguir. Aí ele disse, não, enquanto houver uma lágrima, uma dor, né, nesse planeta, eu continuo junto com eles trabalhando. Então, para você ver, para não precisar mais estar aqui, seria um espírito do tipo de Bezerra. Mas ele ainda por amor a nós continua trabalhando. E esses espíritos que estão reencarnando, que são essas crianças índigos, essas crianças cristais, né? Eles são o quê? Eles já têm uma outra constituição, principalmente a criança cristal. Né? Eles já vêm com uma programação, e o interessante deles, eles não sofrem as influências que a gente sofre. Sabe por quê? Eles não têm vetor de atração. Se chega um espírito que tenta me influir, né? Vamos dizer, com alguma coisa que poderia levar a minha caída, a minha derrocada, se eu tiver aquilo dentro de mim e ele se aproximar e ficar muito ali, provavelmente eu vou cair naquilo, na ira, não sei, eu iria cair. Agora, esses espíritos, eles não têm mais isso. Né? Então se aproxima, tenta influenciar e ele não tem efeito nenhum. Como Jesus. Ele não ficou 40 dias, 40 noites sendo tentado no deserto? Fez alguma coisa para ele? Não, ele saiu dali como ele chegou, ileso. Né? E nós não seria o mesmo. E essas crianças que têm reencarnado, ou esses espíritos que estão reencarnando, eles vêm mesclar a energia do planeta que precisa ser mudada. Né? E eles não têm esses vetores de atração, então eles não sofrem nenhuma influência negativa, espiritual e também material, porque eles não têm vetor de atração, isso não está mais ligado a eles. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês, espero assim ter trazido alguma coisa nova, alguma coisa que tenha trazido clareza, conhecimento, porque o ser espiritual, ele pede conhecimento, ele pede clareza, né, para que ele possa entender, para que ele não seja, a gente tem que lembrar, Kardec que dizia, né, que melhor a gente sacrificar 9 verdades, aceitar uma mentira, né, ele nos lembra disso. Então, conhecimento, o Espírito de verdade fala, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né, o segundo, instruí-vos. Então, a gente tem que nos conhecer, somos espírito, não somos esse corpo físico, né, que a gente cuida tanto. Gente, não é isso. Vamos cuidar também do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, né? Vamos pensar do que a gente está gastando no nosso fluido vital. Nós estamos gastando com o quê? Isso daí, né? Às vezes a gente está queimando combustível à toa, no que a gente não deve. Então vamos pensar nisso, no que nós somos, essa máquina, né? Esse complexo energético que nós somos, e cuidar melhor dele. O Davi está falando há pouco do ser integral, né? Então vamos pensar também do nosso corpo integral, que não é só o físico. Tá? E quanto ao mais, gente, brilhe a vossa luz. Obrigada.